当下开始给我们的特别聚会。那么到上个礼拜，我们已经说了24批信息了。 Desde a conferência lá na Estância, em fevereiro, até a semana passada, nós já completamos a série de 24 mensagens. 那么从今天开始，就在这24批信息里面，我们从圣灵还有从补充，还有我们什么更多需要我们向前去的，这类各地有区域性的特别聚会。 E nas conferências regionais que nós temos a partir de agora, nós queremos seguir a direção do Espírito Santo para ver quais palavras complementares que ele ainda tem para nos falar sobre esse assunto. 这个特别聚会的，现在主给我们特别聚会的信息，是教我们如何的向前去，带领我们的前面的路。 Nas mensagens das conferências que o Senhor nos está falando, o Senhor está nos mostrando o caminho no qual nós devemos seguir adiante. 所以我觉得是非常重要的，因为使我们一同能够照着圣灵带领，一同向前去。 Eu sinto que isso é algo muito crucial. Seguir adiante segundo a direção do Espírito Santo. 那么这个24批信息就说到这个纳执事在纳执事如何产生的，或者现在我们来到最后的执事，就是约翰的生命长大年长的时候他的执事。 E nas 24 mensagens que nós já tivemos, nós vimos a progressão do ministério do Senhor aqui na terra e que se concluiu com o ministério do apóstolo João na sua maturidade. 那么我们从圣经里面看见，从头一位执事开始，也到约翰最后一个执事为止。 E nós vimos vários ministérios, começando desde o primeiro ministério do Antigo Testamento e concluindo com o ministério do apóstolo João, no Novo Testamento. 每一个时代属于他的托付某个执事，或者有几个人执事，为他实行那个时代的需要。 Em cada era o Senhor tem o seu ministério, tem a sua comissão e para isso ele levanta um ministro ou alguns ministros para levar a cabo esse ministério para satisfazer a sua necessidade. 在这里也给我们看见，每一个执事为什么主要兴起来，叫他做的什么。 E também vimos nessas mensagens como e por que o Senhor levantou aqueles ministros e quais as incumbências, qual é a comissão que o Senhor entregou para cada um deles. 为什么他的执事停止了，主兴起其他的执事来？ E também vimos a razão pela qual os ministérios de alguns foram interrompidos. E por causa disso o Senhor levantou outros ministros para substituí-los. 这是要我们好像一面镜子一样来看，我们现在接受那执事的能力，我们应该如何学功课？ Isso deve servir de espelho para nós, para que aprendamos as lições. Nós que hoje somos os ministros do Senhor, nós devemos aprender essas lições para saber como seguir adiante. 那么我们来主托付给我们的执事的时候，所以我们要注意，我们不要落到从前某一执事他的失败的地方。 E nós devemos tomar cuidado para não cair nos mesmos pontos falhos dos ministros anteriores, quando nós estivermos levando a cabo o ministério que o Senhor nos entregou hoje. 那么因着时间关系，我不断的现在说的关于就业方面神所托付的知识。 Por causa do tempo, eu não vou revisar os ministérios do Antigo Testamento. 那在新约里面， Mas no Novo Testamento, 主耶稣最兴起来、先兴起来的，是为了教会开始，他兴起12个执事来。 os primeiros ministros que o Senhor levantou para poder fazer frente às necessidades da igreja foram os 12 apóstolos. 那么，这就是12使徒，他们接受那个执事，
把教会开始兴起来了。 Os 12 apóstolos receberam de Deus esse ministério e o levaram a cabo, e com isso se produziu a igreja. 那么很明显的给我们看见，那天是无圣节到了， E ficou muito evidente, naquele dia, o dia de Pentecostes, 无圣节的时候，有能力的灵浇灌在那个120位加利利来的100圣信徒们。 naquele dia de Pentecostes, o Espírito de poder foi derramado sobre aqueles 120 galileus. 因为神要用他们，到了在耶路撒冷这样大的京城里面，他们向他们传福音，叫他们信主耶稣。 Deus queria usá-los naquela grande cidade de Jerusalém para pregar o Evangelho, a fim de levar as pessoas a crerem no Senhor Jesus. 那么那边犹太人，他是来过无圣节的，所以，他们也在50天之前，把主耶稣叫彼拉多把主耶稣钉在十字架的一般人。 Esses judeus que estavam ali celebrando a festa de Pentecostes eram os mesmos que 50 dias antes gritavam a Pilatos: crucifica-o, crucifica-o, com referência ao Senhor Jesus. 所以圣灵特别的带领，在无圣节的时候，圣灵用他的能力的灵复辟在这边120从加利来的门徒上。 Então, no dia de Pentecostes, Deus enviou o seu espírito de poder e revestiu aqueles 120 galileus com esse espírito de poder. 他们也石头像火一样降在他们头上，他们能够说各方面的方言。 E línguas como de fogo pousaram sobre cada um deles, e eles passaram a falar em outras línguas. 神如果不兴起这边有个特别的东西，是这边犹太人害怕了来接受主耶稣的话，不可能他们接受这位神的儿子的。 Se não houvesse esse algo especial que ocorreu naquele dia, seria impossível a esses judeus receberem o Senhor Jesus. 是的，就这样的光景，他们这边人也不接受他们这边120的门徒所说的话语。 Mesmo assim, mesmo com esse sinal, com esses sinais, eles ainda estavam resistentes a aceitar as palavras dos apóstolos. 所以他们故意说这边人是90岁的人， Então- 他们的话不够信的。 Então falaram um pretexto, dizendo: esses pescadores, esses galileus, estão bêbados, estão embriagados. 那么所以12使徒彼得带了11使徒站起来就高声说了。 Então Pedro, tomando a frente entre os 12, ele com os outros 11 se levantaram, e Pedro tomou a frente e falou. 是的，他们120位从家里来的，是文化较低的，是你们说好像说看不起的人。 Sim, esses 120 galileus são de pouca cultura. Vocês os desprezam. 但是圣灵浇灌在他们身上， Mas eles receberam o Espírito Santo que foi derramado sobre eles. 他们就有能力了。 E eles receberam o poder. 虽然你们各地的方言，他们都没学习过，甚至听也没听见过，但你的领会却是你们当地的方言。 Eles nunca aprenderam nenhuma outra língua, línguas das suas terras, onde vocês nasceram. Mas vocês ouviram cada um deles falando na sua própria língua. 所以这神兴起的神迹启示，是你们能够听他们的声音，对你们懂得的话语。 Então o que vocês viram é um sinal, um prodígio da parte de Deus, para que cada um de vocês pudesse entender o que Deus está querendo falar a 所以 vocês. 他们不是90岁， Então eles não estão embriagados. 能力的灵复辟在他们 Mas 身 o que 上。 aconteceu com eles é que o espírito de poder os revestiu. 你们也不要以为这是因为戏剧，因为在先知以尔所里面也曾经讲过这样的话语。 Vocês também não precisam se admirar
desses fatos, porque isso já havia sido profetizado no Antigo Testamento pelo profeta Joel. 所以到末后的日期，神有这样的有能力的人，把能力生命把它彰显出来。 Então Deus havia profetizado que nos últimos dias ele manifestaria esse poder do Espírito. 所以有的说方言，有的说语言，有的做异梦，有的看见异象。 Então Pedro repetiu as palavras do profeta Joel, dizendo que alguns falariam em línguas, outros profetizariam, outros teriam visões, outros teriam sonhos. 这些都是圣灵所表现的。 Todos esses sinais são manifestações exteriores do Espírito Santo. 但是杨二曾经这样说：“这个不够是圣灵的表现，但是你真正要得救吧，只有一件事。 E Joel falou disso. Joel falou todas essas manifestações exteriores. Mas, para ser salvo, a pessoa tem que invocar o nome do Senhor. 这就是什么事啊？ O que é que tem que fazer? 现在是感谢赞美主。 Louvado seja o Senhor. 所以新约一开始借着呼喊主名开始的。 Então, o Novo Testamento, a igreja no Novo Testamento se iniciou por meio do invocar do nome do Senhor. 这是很多的，所以基督徒所忽略的地方。 Isso é algo que tem sido negligenciado pela maioria dos cristãos de hoje. 因为基督徒产生了，主耶稣要把他们带到灵里面，所以借着呼喊主名，他们在灵里面了。 Quando alguém se converte, Deus quer levar essa pessoa ao Espírito. E a melhor maneira é invocando o nome do Senhor. 所以要是这辈人能将来进到天国里面去， E Deus quer introduzir essas pessoas salvas no reino milenar, no reino dos céus. 所以必须要他们能够成为神的儿子。 Para isso, essas pessoas precisariam tornar-se filhos de Deus. 所以开始的时候，必须他们在灵里面呼喊耶稣是主，使他们在灵里面都已经得到生命了。 Então era necessário que tais pessoas invocassem o nome do Senhor para estar no Espírito. E, uma vez no Espírito, essas pessoas poderiam receber a vida de Deus. 感谢主，那天就有3000人借着呼喊主名，他们受尽了。 Então, naquele dia, 3.000 pessoas, após terem invocado o nome do Senhor, foram batizadas. 所以所有的人都呼喊主名的， Então, todos ali invocavam o nome do Senhor. 所以他们回到家里面去，也在呼喊主名。 E quando voltavam aos seus lares, também invocavam o nome do Senhor. 而在他们家里面，在破冰、的祷告、的交通、使徒的所有的话语。 E eles também partiam pão de casa em casa, oravam nas casas, e nas casas tinham as reuniões de comunhão dos ensinamentos dos apóstolos. 因为他们都在灵里面， Estavam todos eles no Espírito. 因为在灵里的生命，神要将来把天国，要治理天国的事，要托付给这辈信耶稣的人。 Deus queria confiar a essas pessoas que creram no Senhor Jesus o reino dos céus. E a única maneira é estar no Espírito. 所以过了几天，很短的几天，又有5000人得救，而且除了的老人和妇人以外。 Passados não muitos dias, outros 5.000 foram salvos e batizados, excluindo as pessoas idosas e as mulheres. 所以在短短时间，至少快有2万的人已经信主 Então 了。 podemos dizer, estimar que em pouco tempo havia umas 20.000 pessoas que creram no Senhor. 到处他们的呼喊主名， E essas pessoas invocavam o nome do Senhor. 因为他们在灵里面，所以
他们就把自己完的奉献给主 E 了。 pelo fato de estarem no Espírito, essas pessoas se consagraram absolutamente ao Senhor. 他把所有的粮食也好，其他东西也好，拿来大家一同来共用了。 Então, essas pessoas tinham tudo em comum. Seja alimento, seja bens, tudo. Tinham tudo em 哎 comum.，有的人把房地产卖掉了，把 Alguns- 钱放在使徒的脚下， Alguns 让使徒来 venderam 支配。 Alguns venderam as suas posses, seus terrenos, né, seus imóveis e depositaram o que receberam aos pés dos apóstolos. 那么那么多人在一起，当然了，有的人有某方面服侍的后事方面，他们好像有不满足的时候，他们就发怨言了。 E tinha tanta gente para cuidar. E havia também o serviço para suprir a alimentação dos santos necessitados. E como havia tanta gente, alguns, sem dúvida, Sim, eram sim. negligenciados. E por causa disso, houve murmuração. 所以12使徒以为应该兴起另外被圣灵充满的有7个执事来帮助他们服侍凡事方面其他的物质方面的东西。 Então, os 12 apóstolos sentiram que houve a necessidade de designar 7 pessoas para cuidar desse serviço de servir às mesas. 那么12使徒呢？那么他们可以专门以祷告为主所化的。 Com esses ajudantes, então, os 12 apóstolos poderiam dedicar-se exclusivamente à oração e ao ministério da palavra. 所以他们满了能力。 Então, assim se encheram de poder. 本来一般的犹太人得救了，就已经有在犹太教里面的人，很多人被得救了。 Então, não só os judeus comuns foram salvos, mas também os judeus que estavam no judaísmo, a liderança do judaísmo, eles também se converteram. 有犹太的祭司和法利赛人，或者其他地方人， Entre 好多 eles, 都信了主了。 muitíssimos sacerdotes e também fariseus, muitos deles obedeceram à fé. 所以这点特别给我们看见，第一个是教会起来，耶路撒冷教会起来是接着富汉族民。 Então nós podemos ver aqui que o surgimento da primeira igreja está intimamente ligado à questão de invocar o nome do Senhor. 非常可惜，许多所有得救的信徒们，他们都没有看见这方面的。 Mas é uma pena que muitos cristãos hoje, muitos dos que creem no Senhor hoje, não viram esse ponto. 他们只把一个基督教当成一个宗教。 Muitos tomam o cristianismo apenas como mais uma religião. 基督教不是宗教，基督教是生命的问题。 O cristianismo não é uma questão de religião, é uma questão de vida. 基督教必须有神生命的人聚在一起，才能成为教会。 Nós, os cristãos, quando estamos juntos, somente quando temos a vida de Deus é que podemos nos constituir a igreja. 感谢赞美主。所以主在南美就把特别带领我们，接着呼唤出名，使各地教会一地一地能够兴起来。 Então, aqui no Brasil e também nos demais países da América do Sul, o Senhor, pouco a pouco, nos levou a levantar igreja após igreja, através dessa prática de invocar o nome do Senhor. 感谢主，我们因为所执行的都在主的旨意的里面。 Então, nós, por causa disso, estamos procurando nos manter a prática de estar na vontade do Senhor. 感谢主，我们不管别人来批评我们怎么样，或者对我们的看法怎么样，但是我们是讨神的喜悦，照着神圣灵所带领的一个相近。 Outros podem até nos criticar, falar mal de nós, mas nós não queremos ficar ouvindo essas críticas, essas coisas, nós queremos agradar ao nosso Senhor. 而且给我们看见，神在我们身上，还有把那只是托付给我们的。
E nós queremos ver que o nosso Deus ainda tem um ministério que Ele quer nos confiar. 感谢主。所以从12度开始，因着犹太教要捉拿富汉族民的人，12度他们就没有再富汉族民。 Então, por causa da perseguição que havia em Jerusalém, por parte dos judeus, prendendo os que invocavam o nome do Senhor, pouco a pouco, os apóstolos também foram se esmorecendo nessa questão de invocar o nome do Senhor. 那么很多信耶稣的人，他们富汉族民，他本来一定是富汉族民。 E aqueles que queriam realmente continuar invocando o nome do Senhor, 如果留在耶路撒冷要被杀的，他们就到各城市去。 então, para não ser presos, porque se ficassem em Jerusalém, seriam presos. Então, eles mudaram para outras cidades. 感谢主。因此，各地的教会，好像耶路撒冷教会一样的，接着富汉族民都兴起来。 E foi assim que as igrejas foram levantadas de localidade em localidade, assim como em Jerusalém, através de pessoas que invocavam o nome do Senhor. 那非常可惜，12度还留在耶路撒冷。 Mas é uma pena, os 12 apóstolos continuaram em Jerusalém. 而且他们认为耶路撒冷教会相当的重要，他们12度非要在那边。 É possível que eles ficaram porque sentiram que era muito importante permanecer para cuidar da igreja em Jerusalém, dos irmãos que ficaram. 那么，如果他们还是早就富汉族民，又把犹太教扎的去了。 Mas se eles invocassem o nome do Senhor abertamente assim, seriam presos pelos judaizantes. 所以他们很可能他们顶次富汉族。 Então, é bem possível que por causa disso, então já não eram mais tão fortes nessa questão de invocar o nome do Senhor. Até pararam de invocar o nome do Senhor. 当他们这样顶次富汉族民，神在他们身上托付越来越少了。 Então, pelo fato de terem parado de invocar o nome do Senhor, então a comissão de Deus para com eles foi minguando, foi diminuindo de intensidade. 那么我们知道，后来神就兴起保罗呢，他的接着富汉族民，其他各地教会都得产生了。 E por causa disso, Deus teve de levantar a Paulo. E Paulo foi aquele que levantou as igrejas, levando os irmãos a invocar o nome do Senhor. 所以保罗神在他身上托付是建造各地的教会。 Então, a comissão que Deus entregou para Paulo foi a comissão de edificar as igrejas em cada cidade. 照着哥林多书里面所说的， Segundo o que é falado nas epístolas aos Coríntios, 保罗兴起的教会，也就是富汉族民的教会。 ali é nos mostrado claramente que as igrejas levantadas por Paulo eram igrejas que invocavam o nome do Senhor. 感谢主， Louvado seja o Senhor. 但是非常可惜，保罗到第3次行进的时候， Mas também lamentamos o fato de que na sua terceira viagem, Paulo 他不像在第2次行进与塞勒2个人，完全是一种灵引导的。 na sua terceira viagem, Paulo já não se conduziu mais como ele e Silas o fizeram na segunda viagem, quando eles seguiram totalmente a direção do Espírito Santo. 所以弟兄们， Então, irmãos, 我们应该看见保罗为教会建造的失败在哪里？ precisamos ver onde estão os pontos falhos, os fracassos de Paulo nesse seu ministério de edificar diretamente as igrejas. 但是感谢主，神保守他， Mas, graças ao Senhor, Deus ainda o guardou. 他不被第3次行进进了到了耶路撒冷，被以色列人、犹太人认识，他就到各地，要叫他们不要守摩西律法，跟守割礼，所以轰动起来要杀死他们。 No final da sua terceira viagem, Paulo se encontrava em Jerusalém e quase que foi morto pelos judeus. Eles o reconheceram como aquele que proibia em todos os lugares
a observância da lei de Moisés, etc, etc. Então, eles queriam matá-lo. 因为可是他第三次进京到了耶路撒冷，可以说他的这事神完全叫他定制了。 Podemos dizer que o seu ministério, a sua comissão, terminou ali, no final da sua terceira viagem, ali em Jerusalém. Deus pôs um fim ao seu ministério. 因为他建造教会这件事上，他失败了。 Porque nessa questão de edificar diretamente as igrejas, ele acabou com um fracasso. 但神也感谢主，神要保守他， Mas Deus ainda assim o guardou. 没有被以色列人打死。 Ele não foi morto pelos judeus. 一方面当然，神怜悯他；一方面，神还有他另外那一方面，这是要他叫他做来完成的。 Por um lado, foi pela misericórdia do Senhor. Por outro lado, é que Deus ainda tinha uma outra etapa do ministério para ele concluir. 就是说，他建造教会的方面的，这事他已经失败了。 Ou seja, no seu ministério, aquela fase do seu ministério de edificar diretamente as igrejas, terminou com um fracasso. 但是呢， Mas 神在他身上的所托付的， Deus ainda tinha uma comissão para 在 ele. 阿拉伯旷野里面，他所在第三层天上所听见的英美的话语，他没把它完全把它写出来。 Lá na Arábia, Deus havia lhe falado palavras inefáveis. Essas palavras que Paulo havia ouvido, ele ainda não havia colocado por escrito. 就说神托付他的关于文字上的这事、实行上的这事，他还没有完成。 Ou seja, Paulo não havia cumprido ainda cabalmente o seu ministério epistolar, ou seja, o seu ministério de escrever as epístolas restantes. 感谢主。后来他到了罗马监牢里面， Então, mais tarde, ele ficou na prisão em Roma. 到最后神所托付的话语，后面8本书信都写出来了。 E daí em Roma, ele concluiu 8 epístolas. 他觉得他所信的，那信心就信守住了。 E no final ele falou: guardei a fé. 神所托付他的要走的路，他已经跑尽了。 Completei a carreira. 那么他要打的仗打过了， Combati o bom combate. 所以他觉得他的这是已经完成了。 Então ele sentiu que havia cumprido cabalmente o ministério que Deus lhe havia confiado. 现在是他升道的时候了 Agora, ele dizia, chegou a hora do meu martírio. 啊！好像现在礼拜上的时候到了， Agora é hora da minha libação. 但他已经相当于把握， Mas ele já tinha a segurança, a certeza 有生命公义的冠冕为他的 que a coroa da justiça já lhe estava guardada. 意思说，他到了国度里面，他有相当的地位。 Ou seja, quando ele entrar no reino, ele ocuparia uma posição muito elevada. 一个冠冕， Ele receberia a coroa. 有主耶稣一种作王的冠冕。 Ele reinaria com o Senhor Jesus com essa coroa. 感谢主。所以这样的保罗啊，他也为主升了道了。 Então, Paulo foi martirizado. 那么那个时候呢，主也兴起啊，这个北德的呢，他实行的这事。 E Deus também, depois disso, levantou Pedro para que ele também cumprisse o seu ministério epistolar. 北德他的这事，我们看见 Nós conhecemos o ministério de Pedro. 最重要的给我们学习的，就是如何祈求往生命。 O ponto mais importante na vida de Pedro que nós podemos aprender é essa questão de negar a vida da alma. 因为在他的经历的里面，这种我们要祈求往生命，不是借着外面的环境，或者身体上受亏损，或者其他方面，而是那个个苦难的往生命可祈求的。 Na experiência de Pedro, a eficácia de negar a vida da alma
não vem tanto dos sofrimentos exteriores, dos sofrimentos circunstanciais. 如果这方面生命你受了苦了，你当时或者你已经祈求完生命了。 Quando nos deparamos com sofrimentos físicos ou exteriores, naquele momento é possível que nós neguemos a vida da alma. 那你这方面的完生命，如果不是把它彻底的把它烧掉的话， Mas se não houver um tratamento cabal, se nós não consumirmos, queimarmos totalmente essa vida da alma, 后来还是活起来。 ela ainda vai reaparecer. 所以，亲爱的弟兄姊妹， Amados irmãos, 所以完生命实在是何等的可怕。 então, terrível é a nossa vida da alma. 所以，这是背得的他的属性的负担。 Então, o encargo que Pedro teve nas suas epístolas, 他属性的指示，就把我们所有的人带到神面前去。 o encargo de Pedro no seu ministério epistolar foi de levar a todos nós a presença de Deus. 就是说，接着把这个完生命，把它好像接着悔改，把它丢在好像灵火里面的烧掉的话，那么他神的生命慢慢就长大了。 O processo experimentado por Pedro era o processo de primeiramente se arrepender cabalmente. E com arrependimento cabal, tomar a vida da alma e lançá-lo no fogo do Espírito Santo. E com isso, a vida da alma é totalmente queimada e eliminada. E assim se abre o espaço para a vida de Deus crescer. 照他的经历，用这种完生命的被弃绝，不需要我们特别受这种外面的或者身体或者环境各方面的苦难。 Na experiência de Pedro, a fim de negarmos a vida da alma, não necessariamente temos de passar por sofrimentos circunstanciais ou exteriores ou físicos. 如果你有这种情形发生，做的错的事情、坏的事情，当然神要来管教你，神来惩罚你。 Claro, se nós nos conduzimos como malfeitores e fazemos coisas erradas, claro que aí virá a disciplina de Deus sobre nós. 但是有一种受苦， Mas há um tipo de sofrimento 你必须要接受， que é 往生命弃绝。 inevitável. É o sofrimento pelo qual você passa quando nega a vida da alma. 为什么呢？ Por quê? 神要用我们， Porque Deus quer usar você. 只要我们有将来，他有重大的事情托付给我们。 Deus ainda tem algo grandioso que Ele quer confiar a você. 所以你不能带着往生命，接着接受那只是。 Mas com a nossa vida da alma, jamais poderemos receber essa incumbência grandiosa de Deus, esse ministério de Deus. 所以当彼得在地上的时候，主耶稣跟他一起，是主耶稣来铺路他的往生命。 Quando o Senhor Jesus ainda estava na terra e Pedro andava com o Senhor, então Pedro foi desmascarado muitas vezes pelo Senhor. 那么现在呢，主耶稣已经死而复活了， Aí o Senhor Jesus passou pela morte e ressurreição. 他成了那灵了。 E em ressurreição ele se tornou o Espírito. 这个灵已经进到我们的里面了， Hoje esse Espírito está dentro de nós. 所以那灵在我们里面，常常给我们支持我们的往生命的某部分。 Hoje, quem nos leva a nos dar conta da nossa vida da alma é o Espírito. 所以弟兄们， Amados irmãos, 所以当如果生命给我们铺路出来了， quando o Espírito Santo expõe à luz a nossa vida da alma, 我马上 nós 回到里面来悔改。 imediatamente devemos nos voltar ao Espírito e nos arrepender. 这悔改不是一般的悔改， Esse arrependimento não é um arrependimento qualquer. 有彻底的悔改。 Deve ser um arrependimento cabal.
看见我这光景， eu vejo a minha 为什么这样？ situação. Por que que eu me portei desse jeito? 所以要这样子悔改，好像说神那么爱我们，我还有这样的光景， O arrependimento deve nos levar a considerar: Deus me amou tanto, como é que eu ainda pude fazer algo assim? 所以亲爱的弟兄， Amados irmãos, 他讲好像说不是外面身体上的痛苦， e 精神上的痛苦， essa dor que experimentamos não é a dor física, não é a dor de um sofrimento exterior, não. 好像我们的有的人有种光景，好像我们心痛， É como as pessoas dizem por aí, é uma dor no coração. 他真的叫做心痛的。 Dói o coração. 这就是说灵的火在里面的， Isso, essa dor no coração é o fogo do Espírito que arde em nós. 感谢主，是彼得的事情的责事。 Então, graças ao Senhor, o ministério epistolar de Pedro, 虽然只有短短的2本书， apesar de incluir só 2 curtas epístolas, 但是他的完整这个多年来的属灵的经历， no entanto, essas 2 curtas epístolas contêm anos e anos da experiência espiritual de Pedro. 因为他一直学习如何去闻生命，把这闻生命，接着圣灵的火把它烧掉了。 Pedro aprendeu o processo de negar a vida da alma através do fogo que está no Espírito Santo. 就是像保罗这样的，当面抵挡他的时候， Teve uma vez, quando Paulo o encarou face a face e lhe repreendeu, na cara dele. Vocês se lembram do 我 episódio? 们知道这件事， Vocês se lembram do episódio? 我看他只能回到里面，觉得自己 O que que ele fez? 是觉得自己的王生 Ele 命有 não 问 se 题了 justificou, ele se voltou ao seu espírito. Ele viu o erro dele. 他不去，没有去与保罗对抗。如果他对抗，他王生命更大了。 Ele não foi discutir com Paulo, não se opôs a Paulo. Se tivesse feito isto, a sua vida da alma voltaria a ser grande outra vez. 所以保罗有的时候，他讽刺他，彼得也带着太太一起到处工作。 De vez em quando, Paulo, nas suas epístolas, dava umas indiretas com relação a Pedro. Eu não tenho direito também de ter uma esposa como Pedro, quando sai leva a esposa. 难道我们有这权利 Eu 吗 não？tenho esse direito. Dava umas indiretas assim. 是的，主个人性情环境不同。 Sim, Deus levanta situações diferentes para cada pessoa. 我相信彼得他带着太太一起行走， Eu acho que Pedro, ao sair junto com a sua esposa, 这个太太是他的属灵的同工。 essa esposa de Pedro era a cooperadora espiritual de Pedro. 都不是每一个人都有这样的一个同工的气质。 Não é todo mundo que tem uma esposa que é cooperadora assim, não. 那么虽然保罗好像有讽刺的味道来说这话，但他还是没有去回答他为什么这样。 Apesar de Paulo parecer que estar criticando assim, dando umas indiretas com relação a Pedro, Pedro não revidou, não rebateu, não falou nada. 他反而非常欣赏 Antes, pelo contrário, ele apreciava muito o que Paulo 保 escreveu. 罗事情方面的指示， Ele apreciava o ministério epistolar de Paulo. 他自己也在学保罗的关于许多的真理方面的。 Ele mesmo aprendeu verdades com Paulo. 比方说 Por exemplo, 写彼得后书的时候， ao escrever a segunda epístola de 开 Pedro, 头的时候就说到三一神方面的事。 desde logo no início de 2 Pedro, ele fala do Deus triuno. 这不是主耶稣在地上的教导他的。 Isso não é algo que ele aprendeu com o Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus estava na terra. 我们看他的口风，完全从保罗那边来的。 Aqui, os termos usados, tudo, o linguajar, era o linguajar de Paulo. 或者我们一起读读 Que 看 tal ler esses versículos? 彼得后书 2 Pedro.
彼得后书第1章啊， capítulo 1, 第3节说， versículo 3. 神的神能将一切关乎生命境界的事赐给我们。 Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 这说到这位神， Isso se refere a Deus 说到 Pai. 父说的， Isso se refere a Deus Pai. 把生命和金钱都是赐给我们。 Ele nos doou todas as coisas que conduzem à vida e à piedade. 这下面一句你说，因我们认识那用自己荣耀的美德造我们的主， Em seguida ele fala, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. 那一定说到三一神的直说 Isso se refere à segunda pessoa da Trindade, ao Filho, 啊，三一神的第二位， ao segundo, a Na segunda Michame. pessoa da Trindade. 他这说了， E continua dizendo, 因此他又将有宝贝有极大应许赐给我们。 pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. 这个保罗来解释的应许什么？ Paulo nos interpretou certa vez que era essa promessa. 什么应许啊？ Que é a promessa? 哎， A 所应许 promessa, 的那福气就是那灵。 a promessa da bênção é o Espírito. 你看，他这应该往生命弃绝了， Então, pelo fato de Pedro ter negado a vida da alma, 他能接受 ele 别人的 pôde 好的地方。 assimilar os pontos bons dos outros apóstolos. 所以不是像一般的有的神的不人， Não é como alguns servos de Deus. 至少在世界往里面所看见的东西来说，别人东西绝对 Eles não 最好的也不要。 recebem ajuda de ninguém, por melhor que seja. Não aceitam ajuda de ninguém. Só recebem ajuda de si mesmo, das suas coisas que viram. 所以李弟兄常常的告诉我们， O irmão 哪 Watchman 里 Lee, 有灵，我们哪里要跟上 o 去。 irmão Watchman Lee e o irmão Witness Lee sempre nos encorajaram a observar onde está o Espírito. Onde o Espírito abençoa, nós temos de aprender ali. 哎，反而你们是因灵，他就把它赶出去了。 Mas hoje não é assim. Muitos lugares onde se pratica o Espírito, então certas pessoas expulsam essas pessoas no meio dela. 感谢主，所以我们要学被大家 Então nós devemos aprender com Pedro, 亲爱的弟兄， amados irmãos. 你看他能到这样程度了，你看看 Pedro chegou a tal ponto, 他的生命长进了， ele cresceu muito em vida. 可以说跟基督一样了。 Podemos dizer que cresceu ao ponto de ser igual a Cristo. 感谢神， Louvado seja o Senhor. 所以他生命的长进，原让基督完全把神生命做的活出来了。 Por isso, com esse crescimento da vida dele, Cristo pôde expressar-se totalmente de Pedro. 那么神的心境里， E a natureza 照 divina 着他的神的生命的程度，神的心境放在他的人的心境里。 também foi aumentando em Pedro de acordo com o crescimento, do nível de crescimento de vida que Pedro tinha. 所以你看， Então 我们说到关于心境方面的事， Daí, em seguida, Pedro menciona os itens da natureza 不 divina. 是一下子给他的， Não é algo que é dado tudo de uma vez, não. 加上加上 Mas 加上 é 加上， acrescentando um item a outro item, e acrescentando esse item a outro item. 要看他生命长进多少，问生命气多少，生命长进多少，给他多少的神的心境领导他。 Quanta natureza Grande divina é acrescentada? Bem, isso depende de quanta vida cresceu. E quanta vida cresceu? Depende de quanta vida da alma foi negada. 所以感谢主， Então, graças ao Senhor, 这一个菲拉特比教会， a igreja em Filadélfia, 你看，北大这里已经说了，到了神最后的，因为神的生命，什么叫神的生命？神生命彰显就爱。 a igreja em Filadélfia tem esse nome, Filadélfia, que é o amor fraternal. Então, aqui o crescimento vai progredindo, a progressão do crescimento, e no final chega ao nível do amor.
那彼得彼此相爱，这是完整的灵神的生命在彰显出来。 Então, o amor fraternal, aqui a nossa versão diz fraternidade. O amor fraternal é uma expressão da vida de Deus. 这感谢主，但到最后， Mas 生命还要再追求。 tem mais ainda um nível para subir. 到了有一天， dia, 把神阿嘎贝的爱， nós subimos ao nível do amor de Deus, que é o amor ágape. 哈利路亚。 Aleluia. 所以彼得他的事情给我们得到帮助， Então, nós recebemos muita ajuda das epístolas de Pedro. 好像李弟兄从圣经里面所找出来的。他说：“神成为人，还是能为人成为神？” É o que o irmão Lee nos tem ensinado, segundo que ele viu na Bíblia, que Deus se tornou homem, para o homem se tornar Deus. 那么他的看见的，就是说，从创世纪的神啊，就是生命树开始，一直到启示录啊，最后神与人成为耶路撒冷了，神完全调在一起了。 Então, o Sim, irmão Lee viu todo esse processo da vida de Deus, desde Gênesis, quando Deus queria dar a vida ao homem, até o final da Bíblia, em Apocalipse. No final de Apocalipse, nós vemos Deus e o homem totalmente mesclados. 这就神成为人，人成为神了。 Deus se tornou homem para o homem se tornar Deus. 这是感谢主。 Mas, graças ao Verdade, Senhor, Senhor, nas epístolas de Pedro, 最终就这两点， temos exatamente esses dois pontos centrais. 把神的生命一直到最高度了。 Nós chegamos ao ponto mais elevado da vida de Deus. 我们可能追求神生命，有的70%，有的75%，或者80%。 Nós estamos buscando a vida de Deus, crescimento da vida de Deus. Talvez alguns chegaram até os 70%, outros 75%, outros 80%. 但他呢，已经到100%了， Mas Pedro conseguiu atingir um nível de 100%. 因为他经得起基督台阶的审判。 E ele poderá estar de pé diante do tribunal de Cristo. 他的基督台阶不是被审判， Ele não estará diante do tribunal de Cristo para ser julgado, 反而被称赞。 mas para ser louvado. 哎，你们看看，是不是？这彼得， O Senhor vai dizer, aqui está Pedro. 你看，你看， Vejam, 他王生命完全被欺负。 ele negou por completo a sua vida da alma. 所以，亲爱的弟兄， Amados irmãos, 他被称赞了， ele será louvado. 他被称赞，他要进到荣耀里面去。 E ele também entrará na glória. 他经得起审判台的审判， Ele será aprovado no Não. tribunal de Cristo. 到荣耀里面去。 E entrará na glória. 荣耀就千年国度。 A glória aqui se refere ao reino milenar. 这做什么呢？ E fará o que na glória? 感谢主， Graças ao Senhor, 以增高的地位。 ele ocupará uma posição elevada. 感谢主，他是珍贵，成为珍贵的了 Então ele receberá a honra. 啊！就是说，与主耶稣一同坐在宝座上。 Ele estará sentado com o Senhor Jesus no trono. 感谢主。 Louvado seja o Senhor. 当彼得把这两本书信写出来以后， Depois que Pedro escreveu É. as suas duas epístolas, 因为他的职事，书信的职事已经完了。 então ele também completou o seu ministério epistolar. 你看，虽然他建造教会的职事，接着富汉出名，慢慢的，不富汉出名，他慢慢的成分越来越低 Sim, o seu ministério se iniciou através do invocar do nome do Senhor, quando ele produziu, quando a igreja foi levantada através dele. Mas pouco a pouco o seu ministério foi minguando, porque ele deixou a prática de invocar o nome do 但是感谢 Senhor. 主，他也跟要被保罗一样的。 Graças ao Senhor, 哎， a experiência dele foi semelhante à de Paulo. 接着他两本的后面写的 Daí 书 no 信， final da vida dele, através das suas duas epístolas, Aleluia. aleluia, 他生命完全成熟了， ele amadureceu em vida. 完全活出神的心情了。 Ele viveu completamente a natureza de Deus. 那么那个时候，他可以荣耀归神了。 Daí, nesse momento, ele pôde glorificar a Deus. 哎，他就被罗马 E 金 ele 权把他杀掉 foi。martirizado pelo Império Romano.
这个殉道者 ele se tornou mártir pelo Senhor. 被浇奠在这上面。 E ele também foi oferecido como libação. 哈利路亚。 Aleluia. 那么我们看见了彼得的他的那个教会建造方面的责任也失败了。 E vimos também que Pedro também fracassou no seu ministério de edificar as igrejas diretamente. 但他记得2本书信 Mas ele teve 2 epístolas, 感谢主， graças ao Senhor. 他能进到荣耀里 E 去。 através das suas 2主耶稣 epístolas, 所造的宝座上 ele foi introduzido na glória e está qualificado agora para sentar-se no trono com o 怎 Senhor. 么不是很多人可以做到？没这几个宝座， Não é todo mundo que vai poder estar sentado com o Senhor Jesus no trono, não. A Bíblia fala que haverá tronos, mas não é trono para todo mundo, não. 或者彼得能够坐上去， Eu creio que Pedro estará sentado num trono. 保罗他可能坐上去， Paulo vai estar sentado no trono, 因为他有生命的冠冕， porque ele teve a coroa da justiça 公义的冠冕， que estava guardada para ele. 冠冕就做王的戴的了。 A coroa é para reinar. 但是还有他还没国家，保罗来说还没有成就，没戴上去。 Ele já recebeu a coroa, mas ainda não foi coroado. Não pôs a coroa na cabeça ainda. 为什么？ Por quê? 他是等候你们， Ele está esperando vocês. 等候谁啊？ Esperando quem? 等候神所兴起来的众仆人。 Esperando por todos os servos que Deus levantou. 哈利路亚。 Aleluia. 那么现在关于这件事呢，他升到以后，所以耶路撒冷教会完整的拆毁了，教会没有了。 Então, depois disso, nós sabemos que a igreja em Jerusalém foi destruída. Deus permitiu a destruição da igreja em Jerusalém e desapareceu. 那当然了，也有别人信主的人，虽然不敢说他自己教会，他一定还在按一种父汉之名在 Claro, 救主的。 sempre houve aqueles que, apesar de não dizer abertamente que era igreja, ainda invocavam assim o nome do Senhor ocultamente, 好像约翰一样， como João. 他被抓到罗马监牢里面 Ele 去， também tinha sido preso 有20年 e 之 tinha 久。 sido aprisionado em Roma por 20 e poucos anos. 所以我想，那个时候所有的还有很多神的人，同他们的光景一样。 Eu creio que havia também muitos filhos de Deus em situação semelhante. 当然，这辈人神特别预备的。 E claro, pessoas assim como João são pessoas que Deus preparou de um modo todo especial. 为着天国的缘故，使他们将来有人到天国里去，主耶稣的掌权。 E essas pessoas serão pessoas que serão introduzidas no reino dos céus para reinar com o Senhor Jesus. 所以我们现在来看呢，看到都约翰的指示， Agora nós chegamos ao ministério de João. 我们照着这个约翰所写的福音21章里面，说到主耶稣对彼得所说的话语。 No Evangelho de João, capítulo 21, temos registradas as palavras proferidas pelo Senhor Jesus a Pedro. 因为主耶稣问彼得：“你爱我这一根线吧 O Senhor Jesus havia perguntado a Pedro: Pedro, Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Que essas outras coisas? 我想这话不是光给彼得的， Eu acho que o Senhor não fez essa pergunta só para Pedro. 约翰跟其他5个弟兄们都在内的。 João e mais aqueles outros 5 irmãos estavam presentes. 7个人在主面前， No total havia 7 ali. 虽然问彼得， Apesar de o Senhor ter feito a pergunta assim diretamente para Pedro, 是的，这船，这梦，这是什么？是你生活的，生活的有生活的这材料。 o Senhor estava apontando para Pedro, apontando para o barco, para as redes. O barco e as redes eram o meio de sustento, era o ganha-pão de Pedro. 是你生活的凭借，
eram os meios de ganhar a vida, de ganhar o pão. 你生活的凭借什么？ Qual é o seu meio, qual é o seu ganha-pão? 所以你的生活凭借看了 Os meios do seu sustento. 有没有看了，比主耶稣更重。 Você valoriza mais os meios de seu sustento do que o Senhor? 你爱这个船，爱这个梦，是你生活的凭借。你爱这些，还是爱我更深？ Pedro, aqui está o barco, aqui está as redes, o seu ganha-pão. Você ama as redes e o barco mais do que a mim? 所以，亲爱的弟兄， Por isso, amados irmãos, 这个人自己去回答吧。 cada um deve responder diante do Senhor. 因为光是我说主啊，我爱你，主啊不相信。 Só dizer para o Senhor, Senhor, eu te amo, não é suficiente. O Senhor não vai receber, não 第二 vai 次问你，第三次 acreditar 问你， nisso. O Senhor vai te perguntar a segunda vez e terceira vez. 所以最后彼得说了：“主啊， No final, que disse Pedro? Senhor, 你知道， tu sabes todas as coisas. 是我是爱你，但有的时候我们美好的事情， Ah, tu sabes que eu te amo, mas muitas vezes nós não praticamos. 我只能主啊，我只能对你这么说你。 O que eu posso dizer para ti, Senhor? 主啊， Senhor, 我追求你怜悯我。 eu só posso dizer, tem misericórdia de mim. 阿门。 Amém? 但彼得说了这话，听了主所说的话的时候，但是主叫他说：“你现在中间，你可以照着你的王生命自由行动。 Depois dessa conversa, daí o Senhor Jesus acrescentou e disse a Pedro, Pedro, em verdade te digo que quando você era mais moço, você ia para onde você queria. Você se cingia a si mesmo e andava por onde queria. 你教会，你是的，你托付给你的教会，你怎么做都可以。 Você está cuidando de uma igreja e você faz na sua igreja o que você bem entende. 因为你要做带头，你只管做带头。 Você é o líder da igreja e você toma todas as decisões. 但是现在 Mas agora 不行了， já não vai ser mais assim, Pedro. 现在什么呢？ O que vai acontecer agora? 别人牵着你的， Quando você for mais velho, mais maduro, você estenderá as mãos e outro vai cingi-lo 换句话说， e o levará para onde você Você não já quer foi. ir. Ou seja, hoje na igreja, 教会不需要有一个强的人在这里。 hoje na 教会 igreja o que eu preciso, diz o Senhor, não é mais um homem forte que faz tudo. 现在教会需要什么？ Hoje o que eu preciso na igreja, diz o Senhor, 框在一起来做。 é um grupo de pessoas coordenados, atados juntos, amarrados juntos, fazendo as coisas. 不是一个强的人的智慧，你做 Não 什么， é, 你做什么，你做什么， não é um homem forte que dá as ordens, faz isso, faz aquilo outro. 不是现在， Não, hoje já não é mais assim. 圣灵现在有新的带领， O Espírito Santo hoje tem uma nova direção. 照着圣经里告诉我们， De acordo com o que a Bíblia diz, 有强人的治理一区的工作不合适， não é mais adequado que um homem forte conduza a obra toda. 因为主的工作没有因着他的强人一定在魂里面， Porque muitas vezes uma pessoa forte pode ser forte na sua alma. 多多少少不是完全在魂里。 Não, não estou dizendo que sempre é na sua alma, mas muitas vezes pode estar na sua alma. 所以现在说， Então o que o Senhor fala hoje, 来，现在不用去，但是你现在去。 outro vai te cingir e te levar para onde não queres. 那么这应该很好的事情，主这样告诉他。 Puxa, isso deveria ser algo maravilhoso. O Nick- Senhor falou isso para Pedro. 彼得里面还有王生命啊！ Mas aqui, Pedro ainda tinha a vida da alma dentro dele. 哦，我这样子， Ah, Mas eu? assim- Eu é? Só eu que vou perder a liberdade, é? 他怎么样了？ E aquele cara ali? E ele ali? 有人王生命牵起来， A sua vida da alma apareceu outra vez. 你没这样光景啊？ Você não teve experiência assim também? 感谢主， Louvado seja 主 o 也铺路 Senhor. 他了。 O Senhor o expôs à luz outra vez. 主说：“我要等他等不到再来干你，与你有干了。 Daí o Senhor Jesus falou: se eu quero que ele fique até que eu volte, o que tem que ver com você? 那他没话 O que 说了， você tem que ver com isso? 彼得没话说。 Daí Pedro não teve nada mais para dizer. 那么门徒中间大家传了， Daí se espalhou
essa notícia 呀呀， entre os discípulos de que João, 神是主耶稣所爱的门徒啊， João é o discípulo amado do Senhor, 他也将我到出来呀。 ele vai ficar até a volta do Senhor. 约翰说：“哎呀，不可能的 Daí 呀！ João explica aqui no evangelho dele, como é que isso é possível? 怎么我肉身的人我到出来？ Eu estou aqui em carne e osso, como é que eu vou ficar vivo até a volta do Senhor? É impossível. 但主接别说了， Mas o Senhor não falou. 你要活到我再来， Se eu quero que ele permaneça até que eu volte. 什么我到他再来？ O que vai permanecer até 他 que eu 人过 venha? 去了， A pessoa morreu. 什么 Como é que ele vai permanecer? 又到出来？ Como é que vai permanecer até a volta do Senhor? 他的这是， O seu ministério vai permanecer até a volta do Senhor. 这就是我们这登家开大悲聚会的题目。 Esse foi um dos assuntos, é o tema central da conferência na estância. 当约翰他的生老年的时候，经过20年监牢的里面，他的生命完全长进， Depois de 完全 20 e 成熟。 poucos anos na prisão, quando João chegou na sua idade madura, avançada, ele já estava bem maduro em vida. 哎，是神可以用他。 Agora Deus podia usá-lo. 神用他什么呢？不是用他这个人，用他的知识。 O que Deus usou não foi bem a pessoa dele, senão o ministério dele. 不是约翰我到神主耶稣再来， Não é o João que iria ficar até a volta do 哎 Senhor, 约翰的知识 mas o ministério dele 我到主再来。 permanecerá até a volta do Senhor. 感谢主， Louvado seja o 约 Senhor. 翰的知识两方还是两方面的， O ministério do João também tinha dois 一 aspectos. 方建造方面的知识， Também ele teve a sua fase do ministério de edificação. 他没失败， Ele não fracassou, 反而增加。 mas Deus lhe acrescentou mais ainda. 接着他这是介绍教会知识，有许多人各地教会接受他的帮助。 E, através do seu ministério de edificar as igrejas, muitas igrejas receberam ajuda dele. 他呢，另外书信的知识， Mas ele também teve o seu ministério epistolar. 他的写作包括约翰福音， Ele escreveu. Os seus escritos incluem o Evangelho de João 哎，包括约翰的书信。 e as epístolas de João. 感谢主。所以他的知识我们已经做过了。 Então, 他在以弗所教会把保罗的书信，哎，把它做出来了。 depois que saiu do exílio, ele foi para Éfeso e ali ele conseguiu levar a cabo, 啊， pôr em prática a epístola de Paulo aos Efésios. 可他的书信呢， Mas as epístolas de João, 感谢主， louvado seja o Senhor, 他书信，他的知识，书信里所说的知识，一直到 o ministério de João, contido nas suas epístolas, nos seus escritos, permaneceram até o dia de hoje. 他写的什么呢？ O que ele escreveu? 生命，灵和生命， Ele escreveu principalmente a respeito de dois itens: 弟兄们， vida e espírito. Espírito e vida. 弟兄们， Irmãos, 很多人以为，哎，约翰他没看见圣经里说到约翰呼喊主名过， muita gente fala assim: não vejo na Bíblia aqui que João invoca o nome, que Bem, João tá invocou o falando. nome do 保 Senhor, 罗呼喊主名， que Pedro invocou o nome do Senhor, Paulo invocou o nome do Senhor. 约翰有没有呼喊主名？ Mas será que João invocou o nome do Senhor? 有没有？ Invocou ou não invocou? 啊？啊，你说说看，啊，什么时候？ Diga, invocou ou não invocou? 那你什么时候？ Onde? Onde? 什么时候？ Onde que ele invocou? Quando? 是的，他这是彼得的vida。 Sim, o ministério dele era um ministério de espírito e vida. 我说他有没有呼喊主名？ Mas a minha pergunta é se ele invocou o nome do Senhor. 啊？你相信，但你没圣经根据啊。 Você acha, mas você não tem base bíblica.
他是因着他的名因着他的名出去了。很明显记载的，复兴节的时候，彼得站起11个使徒站起来， Primeiramente, podemos ver a evidência no dia de Pentecostes. Pedro se levantou com os 11. 哈利路亚， Aleluia. 是不是啊？ Certo? 让你在内吗？ João estava lá ou não estava? 哈利路亚。 Aleluia. 所以他一直把福音注明读主的话， Então, João sempre tinha essas duas coisas: o nome do Senhor e a palavra do Senhor. 所以他的福音里面他已经告诉我们，第6章里面告诉我们， Então, ele nos escreveu em João capítulo 6. 肉体无益的， O Espírito é o que dá vida. A carne para nada aproveita. 必须我们在灵里面。 O Espírito é o que dá vida. 怎么能在这灵里面？ Como é que podemos estar no Espírito? 最简单的记得福音注明在灵里面。 A maneira mais simples é invocar o nome do Senhor. 约翰福音第6章里面所说的，第6章说的对，第6章约翰福音所说的吃喝享受人啊， Em João 6, João fala de comer e beber. Comer a carne do Senhor, beber o sangue do Senhor. 吃喝享受人什么？就是福音注明。 Na verdade, o que é comer e beber para desfrutar o Senhor? É invocar o nome do Senhor. 所以他在后头第6章后面就说了， Então ele falou no final de 我的 João 肉口是 capítulo 值得不错， 6, o Senhor falou: a minha carne é a verdadeira comida. 但你光吃我的肉还不行啊， Mas não é essa carne física. Você comendo essa carne física não lhe 这不 aproveita 是仪 nada. 表呀。 Isso é apenas um símbolo, uma figura. 你要吃什么呢？ O que 是 você 灵 deve 啊， comer? Você tem que comer o Espírito. 肉体无益的，是无益 A 的， carne para nada aproveita. 那灵给生命。 O Espírito é o que dá vida. 那么他怎么在那灵里面呢？ Mas como podemos estar no Espírito? 吃喝享受神，第6章里面 Em João 6, ele fala de comer o Senhor, beber o Senhor. 就记得福音注明， E como é que fazemos isso? Invocando o nome do Senhor. 哈利路亚， Aleluia. 在灵里面， Estando no Espírito. 在主的话，读主的话， Estando na palavra do 在灵里 Senhor. 面， Estando no Espírito. 所以的灵有生命的这事。 Por isso ele tem o ministério do Espírito e da vida. 感谢主， Louvado seja o 我 Senhor. 们现在的小题目什么地方？我们题目叫什么？ Qual é o título da mensagem de hoje? 哎，你谁啊？你光门徒呢？ Sim, o título é o ministério dos servos. Agora, quem é você? 我 Você 是 é, 门徒吗？ você é apenas um discípulo? 哎，对了， Sim. 我还要接政府了。 Sim, somos 我是一般的 discípulos. 门徒， Mas não é só um discípulo em geral. 主特别呼召我们做使徒。 O Senhor me chama para ser também um apóstolo. 你以为这个使徒？ Você já teve o papel de apóstolo? 如果还没做使徒， Se 赶紧做 você 使徒。 ainda não desempenhou a função de apóstolo, faça isso logo, quanto antes. 啊，去传福音， Saia para pregar o evangelho. 兴起聚会来 Levante reuniões. 做使徒， Seja um apóstolo. 做仆人。 Seja um servo. 哈利路亚。 Aleluia. 虽然我们不敢说，现在通通已经做仆人，通通可以做使徒。 Apesar de não ousar dizer hoje que todos nós somos servos do Senhor, 弟兄们， mas irmãos, 我们有信， o 我们愿意 nosso 这样做。 desejo é: eu quero ser esse servo. 现在我虽然没被受信做使徒， Talvez ainda eu não sou um apóstolo, 但我愿意做你的仆人，做被你 mas 差遣。 eu quero ser teu servo. Eu quero ser enviado por ti. 所以，亲爱的弟兄， Amados irmãos, 我们必须这样情愿， precisamos ter esse anelo. 不是像从前哦，我们教会生活啊，教会生活真好啊，享受啊，领 Já não é 好 mais suficiente ser como antes.
Ah, vida maravilhosa da igreja. Oh, reuniões maravilhosas. Que vida maravilhosa da igreja. 教会生活是的小，是我们 A vida da igreja é 这是我 maravilhosa. 们灵长进、生命长进的地方呀。 É o lugar onde nós crescemos em vida. 神要你生命长进呀， Deus quer que você cresça em vida. 神要用你呀，要用你， Porque Deus quer usar você. 要你成为他的仆人啊。 Deus quer que você se torne um servo seu. 亲爱的弟兄， Amados irmãos, louvado seja o Senhor. 是的，我们的确主对我们说的话语，跟一般的基督教团体不同。 Sim, o Senhor, temos de admitir, o Senhor nos fala palavras diferentes do que Ele fala para os cristãos em geral. 就是我们所总结经过的教会也不同。 Mesmo hoje o Senhor nos fala palavras diferentes do que nos falou no passado, na vida da igreja que tivemos no passado. É ou não é? 向前去了， Precisamos avançar. 你的都说呀， Watchman Nee falou, Witness Lee falou, 你不能停留在我这个设置的 não 阶段。 podemos ficar parados. Ele falou, não fiquem parados na etapa do meu ministério. 你要站在我的肩膀上向前去呀。 Quando eu passar, vocês têm que ficar sobre meus ombros e levar o ministério adiante. 不要把我的这次你们抓住了。 Não fique apegado ao meu ministério e permanecendo nesse mesmo 这 lugar. 知道你弟兄，主耶稣还用他的手在活的时候，他的这是， Quando o irmão Lee estava vivo, Deus o usava, o Senhor o usou. 你弟兄说，你弟兄过去了，他这是也领子啊。 Mas daí o Witness Lee falou, quando o Watchman Nee foi ter com o Senhor levou, o seu ministério também parou. 所以亲爱的弟兄， Amados irmãos, 我们也继续下去。 nós devemos prosseguir. 我们把总结所有的这事，不是丢掉他们， Não estamos colocando de lado os ministérios anteriores. Não, 在他们跟我们所立的基础上， não, nós devemos estar fundamentados sobre os ministérios anteriores. 他们所带的一滴放上去的东西， E, 我们建在上面建 e 上。 daí nós pegamos tudo que eles fizeram e nós vamos edificar em cima. 到了最后， E por fim, 教会被建造好了， a igreja É. estará edificada. 主耶稣也可以顶石把 E 它 o 放上加 Senhor 上去。 então colocará a pedra de remate. 哈利路亚， Aleluia. 耶稣是主。 Jesus é o Senhor. 我停在这里哈， Eu paro aqui. 我们再问一些兴趣，好不好？ Que tal ficar em pé e revisar esta 好 mensagem 阿门。 em pequenos grupos?